Fala galera, e aí? Tudo beleza? Tudo certo aí com você? Sou eu aqui de volta com a nossa série dos nossos 21 vídeos, né? Infelizmente você deve ter notado que eu estou um pouco ausente nessas três últimas semanas aí, que de fato eu tô com bastante, aí minha agenda tá bastante ocupada, né? Na verdade a gente acabou de começar aí o curso aí do Médio Enem, o treinamento, então eu tô dando que dar muito ênfase lá, principalmente nesse início aí. Infelizmente fiquei aqui um pouquinho ausente do canal, mas eu tô voltando agora, tô voltando aí com força total. E nesse vídeo de hoje a gente tá indo pro nosso 16º vídeo da nossa série dos 21 vídeos, tá quase acabando, e eu venho trazer aí pra você um tema que na verdade as pessoas já me perguntaram muito, mas muito, quem sabe essa seja a sua dúvida também, que é em relação à matéria atrasada. Lucas, como é que eu faço para dar conta da matéria atrasada? Que muito provavelmente agora você já deve ter bastante coisa, dependendo como que você foi levando o teu ano, né? Porque a gente já tá aí há poucos meses aí do vestibular, dois meses e pouco, aí menos de 3 meses pro Enem. Então o que eu diria para você, primeiro de tudo, é o seguinte, né? Se você tá com essa questão, vamos pegar assim, se tá com um problema pontual, vamos dizer, vou considerar esse cenário primeiro para você. Você tava conseguindo manter grande parte da tua matéria em dia e tudo mais, e algumas matérias acabaram ficando fora disso daí. Ah, por exemplo, um dia eu deixei de fazer uma aula de história, outro dia de matemática, porque eu faltei aula também, etc. Então você tem um número limitado de aulas que você tem que trabalhar, que você deixou lá para trás, e aí a tua rotina você está mantendo relativamente normal. Então para você o que eu diria é o seguinte, para você na verdade está muito simples de resolver esse problema, né? Porque o que acontece na verdade? Qual que é o grande negócio que acaba te afetando? Porque você fica com aquela questão, eu preciso, né? Vem esse verbo já, esse bendito verbo que na verdade eu não gosto dele, se falar do preciso, porque eu precisar você pode ficar a vida inteira precisando não resolver, né? Eu preciso perder peso, eu preciso parar de fumar, eu preciso estudar, eu preciso fazer tal coisa, tal, e não faz, porque o verbo precisar é o quê? É um verbo muito fraco, gente, é um verbo muito fraco, que nem o verbo tentar. Eu vou tentar fazer algo, né? Já tá quase que pré-estabelecido ali, pré-meditado que o quê? Que você não vai fazer. O tentar já tá meio que atribuindo ali, principalmente no português, né, assim pra gente, que é muito mais uma coisa de não fazer do que fazer. Então o que eu quero falar pra você é o seguinte, você fica com esse preciso fazer, mas não faz, né? E fica aquele monstrinho, fica todo o dia inteiro, fica ali martelando na tua cabeça quando você tá estudando, às vezes tua matéria do dia, você fica, mas tem a matéria atrasada que eu esqueci lá atrás. E fica lembrando, isso causa um sentimento, um transtorno ali, né? Uma sensação muito grande de angústia de não saber o que fazer, e aquilo fica te atormentando o dia inteiro. Como é que você resolve isso? Então, é muito simples, é uma coisa muito estratégica, muito racional, porque isso é um processo racional. Se você quer tirar isso do campo emocional, que está atrapalhando dessa maneira, você tem que trazer para o plano racional. Como é que você traz para o plano racional? Pega uma planilha do Excel, né? Uma planilha do Excel lá que você possa ter linhas e tal, e você, primeiro de tudo, você mapeia toda a quantidade de conteúdos que você tem. Então eu tenho uma aula de história, tenho uma aula de matemática, tenho uma aula de não sei o que, uma aula de geografia, uma aula, né, por aí vai. Mapeia tudo lá. Vamos supor, né, vamos dizer, por exemplo, que você tenha, vamos dizer que a gente tenha, deixa eu ver, 70 dias, um pouco mais, né, uns 80 dias pro Enem. Vamos dizer que você tem 80 dias pro Enem, só que você tem 40. Vamos pegar esse número para se arredondar, ficar mais fácil fazer a conta, mas só para você ter uma ideia como é que funciona. Você tem 40 conteúdos para você fazer você tem de material atrasado, você tem 80 dias até chegar lá. O que você vai fazer então? Você vai pegar o 40, que é o número de aulas que você tem, e você vai fazer o quê? Dividir pelo número de dias. Então eu tenho 40 aulas dividido por 80. Quanto que dá essa divisão? Dá meio, né? Então o que quer dizer esse meio? Quer dizer que você teria que estudar meio conteúdo por dia, para conseguir até os 80 dias você terminar de estudar todas as aulas atrasadas que você deixou de estudar. Só como é que você vai estudar meio conteúdo, né? Vamos convir que não tem como, né? Ficaria um conteúdo meio despedaçado. Então o que eu diria para você? Você teria que estudar pelo menos um conteúdo um dia sim e outro dia não. Um dia sim e um dia não. Se você pegar uma matéria atrasada um dia sim e na outra dia não, você não pegar, quer dizer que beleza, vai dar tempo, você percebe? Racionalmente falando, gente, não tem como não dar certo para você. Não tem como não dar certo para você, né? Porque racionalmente você já calculou, a não ser que você deixe de fazer, daí aí é uma outra história, né? Mas aí só depende de você. Você percebe porque o plano tá traçado. Então se você fizer um dia sim, um dia não, você consegue chegar lá. Se for 80 aulas, Lucas, então você tem que fazer uma por dia. Se for mais, vai ter que fazer mais uma por dia, né? Pensando até o ano que você vai ter pro teu vestibular. Eu tô considerando aqui que seja o Enem. Perfeito? Então esse é um caso, se você consegue relativamente muito bem manter a tua rotina e ao longo do ano foi atrasando algumas coisas.
Uma outra situação, na verdade, é quando você tem a matéria atrasada, só que além de ter a matéria atrasada, você todo dia você está atrasando uma ou duas aulas ou até mais. Isso quer dizer o quê? Aí o que eu diria para você é que essa planilha poderia funcionar também, mas não funcionaria tão bem, não resolveria o problema de fato. Por quê? Porque você está atrasando a aula como um sintoma de algo maior, como um sintoma que tem o sintoma é o quê? O sintoma é a matéria atrasada. Só que tem uma causa maior que está fazendo você a chegar nisso, você a ter essa matéria atrasada. Qual que é a causa maior que poderia ser? Com certeza tem a ver aí, né? Muito provavelmente tem a ver com a maneira como você está estudando, a maneira como você está se organizando no teu dia, né? De repente quando você entra numa determinada matéria, você acaba levando muito mais tempo do que as demais. Vai estudar, por exemplo, história, geografia, como é texto longo, você demora muito para ler, ou matemática, às vezes que costuma ser, né, a maior questão aí dos estudantes, de você às vezes ficar muito tempo naquilo e aquilo acaba atrasando as outras, né? Pode ter vários fatores, né? Às vezes você tá fazendo exercício demais uma determinada matéria, né? Pode ter muitos e muitos fatores. O que eu diria para você nesse caso? Realmente vale a pena você investigar, sabe? Você parar um dia na semana, que nem eu falo, né? Assim, tem que fazer uma autoanálise, tem que ser muito crítico, você tem que tomar consciência desse processo que está acontecendo com você. Porque se você não tomar consciência do que exatamente está acontecendo aí, que está levando você a ter esse atraso, você não vai conseguir resolver, não tem como. Você vai resolver mais ou menos, vai resolver o quê? Vai resolver o sintoma, né? Não vai resolver a causa primária do problema. Então o que eu diria para você? Pega um dia, faz uma autoanálise, sabe? Coloca isso daí no papel. Coloca, segunda-feira, como é que é meu dia na segunda-feira? Segunda-feira eu começo fazendo tal. Na terça-feira, o que eu faço? Eu faço tal. Você percebe? E nesse processo de você começar a descrever exatamente como é o teu dia, você pode ter certeza. Você vai achar qual que é o problema que está ali. Porque um dia, na verdade, eu acordo mais cansado e não sei o que, não consigo fazer tudo. No outro dia eu faço tal coisa, eu tenho uma outra atividade na hora da tarde, você percebe? Aí você começa a tomar consciência exatamente de qual que é o problema, ou quais são os problemas. Às vezes é mais de um que a gente tem, né? Na nossa rotina que está levando a gente a atrasar a matéria, que está levando você até a matéria atrasada, você percebe? Então, é mais ou menos isso. A gente tem dois cenários. Um, se você já está com a tua rotina, o teu ritual de estudos, né? Muito pré-estabelecido, muito bem já redondinho ali, e ao longo do tempo que acontece, vai ter dias que você não vai estar bem, vai estar mais, talvez, doente, vai ter que fazer alguma outra coisa, vai ter médico para ir, alguma outra festa para ir, não sei, sabe, uma coisa muito esporádica, assim, você acabou atrasando. Então você faz a planilha lá, calcula o número de dias quanto que você vai precisar fazer por dia, que você vai chegar lá e vai conseguir estudar tudo. O outro caso é se você aí a tua rotina já está com algum problema, você já está atrasando, todo dia você atrasa, ou toda semana você atrasa 1, 2, 3, 5 conteúdos. Então quer dizer que o quê? Você atrasar já é sintoma, você tem que olhar para a causa. A causa é o quê? É você entrar na tua rotina, saber exatamente onde que está o furo, onde que está o problema. E aí vale a pena você descrever o teu dia todo e ter uma análise muito crítica. Aí você vai descobrir, porque quando você descreve, você vai tomar consciência e você vai começar a enxergar aonde que estão os problemas ali no teu dia a dia que está levando você a atrasar a matéria. E aí, corrigindo essa parte, aí sim, você percebe? Aí você consegue implementar, na verdade, a estratégia número 1, né? Porque daí você vai ter um número X de matéria atrasada que não vai aumentar mais. Aí sim, você vai na planilha e calcula o quanto que você vai precisar fazer a mais por dia para dar conta daquela matéria atrasada. Mas o problema de base já foi resolvido. E em relação a isso, eu dou a dica aí de você também estar vendo outros vídeos no meu canal que fala sobre isso, né? Como rotina de estudos, ritual de estudos, como escolher seu lugar de estudos, como estudar exatas também ajuda muito você a ter um planejamento muito mais estruturado de como estudar essas matérias, sabe? E veja esse vídeo inteiro, se for ver esse vídeo é uma hora e pouco, mas vale muito, mas muito a pena, porque lá tem a fórmula do meu sucesso, que eu acredito de verdade, se você modelar, se você implementar, a chance de você ter sucesso em exatas é muito grande também. O que deu certo pra mim é, a vida inteira. Eu lapidei isso ao longo da minha vida, né? Não é à toa. Foi o que eu implementei no ensino médio. Na época no ensino médio não, mas quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu comecei a implementar depois quando eu estudei medicina, né? Quase saindo da faculdade de engenharia, implementei também e deu certo aí em 9 meses, né? Então por que não daria certo pra você? Tá bom? Então eu vou ficando por aí. Coloca teu like aqui se você gostou desse vídeo. Coloca teu comentário aí, de repente, se você se identifica com o caso 1, com o caso 2 aí
da matéria atrasada, qual que você está mais relacionado, e coloca aí também o que você vai fazer em relação a isso para você tá mudando na tua vida, para você tá realmente corrigindo, para você tá resolvendo essa questão, esse problema que você tem aí na tua vida de matéria atrasada. Perfeito? Vou ficando por aqui então. Todo sucesso do mundo aí pra você, manda bala, a gente tá aí com os nossos 2 últimos e tantos meses e dias aí pro Enem e é foco total aí, foco total pra você, nada de desmotivar, nada de ir pra baixo, porque quem vai indo pro buraco nessa altura do campeonato são justamente aquelas pessoas que não vão passar. Você quer passar? Mantenha a motivação, mantenha a vontade de vencer, porque é isso, psicologicamente, esse é o grande fator psicológico que vai fazer você chegar no dia da prova, pegar aquela prova com vontade de vencer, enxergando a tua vitória e fazendo tudo o que você tem que fazer para conseguir ter o resultado que você vai ter. Se você já chega com um espírito de perda, um espírito que não vai dar, muito dificilmente vai dar, sabe? Eu particularmente não conheço um caso na história que chegou com um mindset, com um estado emocional de perda e conseguiu vencer no dia da prova. É muito difícil. Pega aí, você está vendo as Olimpíadas agora, né? Pega qualquer atleta de elite aí, esse pessoal que compete nas Olimpíadas, você vai ver eles falando a mesma coisa, sabe? Os dias que eu vencia é porque eu estava realmente decidido e determinado que eu ia vencer, que eu ia dar meu melhor, que eu ia fazer aquilo acontecer. Quando você está com a tua autoconfiança, com a tua moral, com a tua autoestima mais abalada, dificilmente fica muito difícil de você conseguir passar no vestibular e você conseguir vencer, principalmente no vestibular concorrido. Perfeito? Então vai alimentando isso, que talvez esse seja um dos fatores mais importantes para você que está cada vez mais próximo, chegando aí próximo da tua vitória. Perfeito? Então eu vou ficando por aí. Grande abraço aí para você, tudo de melhor e até o nosso próximo vídeo.